Temos que virar à esquerda? Meu Deus. Eu sei, está avançando devagar. Isso é realmente muito assustador. Ai, meu Deus, é como se estivesse avançando devagar. Não, vai atrás desse carro. É melhor que não, porque... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus! Meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, desculpa. Meu Deus, ai meu Deus. Sim. Vou abaixar sua janela. Ai, meu Deus. A pessoa tá chorando. Meu Deus, o nascimento tá acontecendo. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Bem-vindo ao Electrified, sou Dylan Loomis. Agradeço ao novo patrono, Max K, pelo apoio ao canal. Mais parecido com Whey. Não. E este vídeo acabou de ser postado por uma mulher em Austin de um Waymo, felizmente sem passageiros no veículo, mas perigosamente perto de alguns trilhos de trem. E você vai ver que a maior parte deste veículo Waymo está, na verdade, além da cancela ou da barreira de passagem, deixando a frente do veículo Waymo talvez a poucos centímetros dos trilhos do trem. Só para lembrar, o fato de eu não cobrir cada caso como esse com o Waymo não significa que não estejam acontecendo. E no fim de semana, pela primeira vez, temos a Alphabet vinculando uma parte do salário de Sundar Pichai ao Waymo. O conselho da Alphabet aprovou uma concessão de 130 milhões em BPUs do Waymo, que serão adquiridas conforme o crescimento da avaliação por unidade do Waymo em 3 anos. E pode pagar até 200% da meta, elevando seu valor potencial para 260 milhões de dólares. Agora, apesar de todos esses incidentes com o Waymo que vemos online e que não recebem muita cobertura da mídia, o Waymo está realmente crescendo. Atualmente estão em cerca de 10 cidades e planejam chegar a 20 nos próximos meses ainda este ano. Acho que essa decisão da Alphabet demonstra confiança, mas é só uma especulação minha. Que a Waymo realmente pode escalar, já que isso a tira da categoria de outras apostas e a coloca agora como uma prioridade estratégica muito importante. E tanto é assim que o salário do CEO está realmente atrelado a esse desempenho. E como sabemos, infelizmente para a Tesla, eles não vão receber esse tratamento de luva branca que a Waymo está recebendo quando se trata de cobertura da mídia. E quando saem reportagens como essa sobre a Waymo em São Francisco? Remover um robotáxi parado pode levar até 1 hora e geralmente exige que despachantes de trânsito contatem o call center da Waymo ou aguardem operadores remotos. Em alguns casos, policiais ou funcionários da Waymo precisam mover o veículo fisicamente, e essa reportagem é de hoje. Um operador de trânsito registrou que um robotáxi bloqueou o tráfego nos 2 sentidos e, ao contatar a Waymo, não obteve ajuda. Outro relatório citou despachantes tentando contato com a empresa, mas sendo sempre direcionados a um call center incapaz de resolver o problema. Mas pelo menos internamente começa a parecer que a Alphabet e a Waymo estão começando a desenvolver alguma confiança quando o assunto é escala. E potencialmente, em algum momento no próximo ano ou algo assim, eles podem conseguir chegar perto de alcançar a lucratividade. Falando sobre o preço dos robotáxis no fim de semana, houve muitos comentários sobre a Tesla aparentemente aumentar o custo da taxa básica dos robotáxis de $1 para 3. Depois foi ajustado para $3,25 como a nova tarifa base, mas o valor de $1 por milha permaneceu o mesmo. Se isso for verdade, será o primeiro aumento de preço em mais de 6 meses. Antes de comentar, preciso deixar isso claro. A precificação do robotáxi da Tesla é baseada em algoritmos. Ou seja, quando temos essas conversas sobre uma taxa base e um custo por milha, existe algo por trás que a Tesla está usando aqui. Mas no fim das contas, o melhor que podemos fazer é fazer uma engenharia reversa desses valores como estimativas. Então eu só quero deixar claro, em nenhum lugar oficialmente ou publicamente, a Tesla veio a público e disse: tudo bem pessoal, aqui está a nossa taxa base de $3,25. E é exatamente $1 por milha além disso. Tudo o que realmente temos são dados não oficiais, coletados pela comunidade, que usamos para tentar reverter e entender qual achamos que é o algoritmo da Tesla. E antes de você sair extrapolando esses novos dados por anos e anos e dezenas de milhares de veículos, já vou te avisar agora, o algoritmo vai mudar continuamente. Então, para mim, pessoalmente, se eu estivesse modelando alguma coisa, eu só pegaria essas taxas e extrapolaria talvez para uma ordem de magnitude, no máximo 2, a partir de onde estamos hoje. Vamos chamar de 40 veículos ativos na frota de Austin, então talvez eu aplicasse esse preço para 400 ou 4.000 unidades na escala da Tesla.
O motivo é que, quando a Tesla atingir esses novos níveis de escala, muita coisa na dinâmica de custo dos produtos e na dinâmica de preços vai mudar. A oferta e a demanda serão diferentes, e a Tesla vai continuar ajustando. E como temos dito há semanas, a demanda pelo robotáxi em Austin é alta demais. Às vezes, as pessoas nem conseguem pegar uma corrida. O tempo de espera é maior que o da concorrência. Então, em vez de tentar interpretar demais essa situação, pode ser simplesmente a Tesla tentando ajustar o equilíbrio entre oferta e demanda. Se a Tesla aumentar um pouco o preço, especialmente para viagens mais curtas que vão ter esses 3 dólares e 25 centavos embutidos, não importa o quão curta seja a viagem, você esperaria que isso liberasse um pouco da disponibilidade dos veículos. Outro fator potencial em jogo aqui é que a Tesla está usando isso como um preço de transição. O que quero dizer com isso é que sabemos que o Cybercab está chegando, seja no próximo mês ou nos próximos meses. Ou seja, a Tesla provavelmente está estabelecendo uma base de preços na qual o Cybercab será lançado. Como vimos com a Tesla no primeiro ano de uma nova linha de produção, os custos são altos e as economias de escala baixas. Então existe um cenário em que a Tesla aumenta a produção do Cybercab e assume muitos desses custos da nova linha de produção. Eles vão querer compensar isso com uma receita um pouco maior. Mas novamente não quero complicar, a Tesla ainda não aumentou a oferta. Considerando o nível da demanda, pode ser tão simples para a Tesla reduzir a demanda. Mas mais importante ainda, a curto prazo, dê uma olhada neste infográfico comparando a Tesla com a UberX e a Waymo. Eu juntei as duas últimas porque em Austin as corridas da Waymo são reservadas apenas pelo aplicativo da Uber, e elas têm o mesmo preço da categoria da Uber que você escolher. Por enquanto em Austin não há preço separado para a Waymo. Então, para uma corrida de 2 km que leva cerca de 5 minutos, uma corrida de robotáxi custaria cerca de 5 dólares e 25 centavos, enquanto o UberX e a Waymo têm uma tarifa mínima de 5 dólares e 95 centavos. Vamos supor que uma gorjeta de 18% eleve o total do último caso para 7 dólares e 2 centavos. Ou seja, mesmo em uma corrida curta, o custo da Tesla ainda seria 25% mais barato do que o UberX. Então, se você quiser considerar o preço da Waymo sem a gorjeta, basta focar na coluna do meio. E a terceira coluna seria o UberX com aquela gorjeta de 18%, e a economia da Tesla vai ser comparada ao UberX com gorjeta. Mas, novamente, deixe-me ser claro, UberX e Waymo têm valor base de 1 dólar, mais 1 dólar e 6 centavos por milha e taxa de 20 centavos por minuto. Mas, novamente, como eu disse antes, essas empresas usam preços dinâmicos. Elas têm seus próprios algoritmos. Então, tudo isso é uma engenharia reversa desses dados. E, especificamente, isso vem do Taxi Fair Finder, que é apenas um aplicativo de terceiros muito parecido com o rastreador Robotaxi. E outra coisa importante a destacar, esses preços para UberX e Waymo são tarifas base. Isso não inclui coisas como tarifa dinâmica. Então, apesar de todos esses fatores, e com o modelo de preços aumentado da Tesla, pelo que podemos perceber, o preço da Tesla em Austin ainda é provavelmente a opção mais barata. Agora, isso não significa que você nunca verá capturas de telas de preços reais em Austin mostrando a Tesla sendo mais cara do que o Uber. Porque, novamente, todos os preços são algorítmicos e se ajustam continuamente de forma dinâmica a muitos fatores diferentes de entrada. E nessa captura de tela, um robotáxi da Tesla custava 28 dólares e 48 centavos, enquanto para a mesma viagem, uma corrida de Uber Comfort custava 25 dólares e 99 centavos. E eu espero que isso seja óbvio, mas para um programa ainda tão inicial, provavelmente ainda em fase beta, a Tesla continuará testando o mercado e a elasticidade da demanda. Eu diria que pelo menos durante todo este ano, é assim que a Tesla vai agir, vendo isso como uma forma de coletar dados, aprender sobre novos mercados, descobrir custos inesperados, entender qual é a demanda estável de fato, cidade por cidade, e descobrir quais são as taxas de equilíbrio de mercado para realmente balancear a oferta da Tesla com a demanda. Ashley Vance ainda não publicou aquele novo vídeo da fábrica de caminhões da Tesla, mas conseguimos algumas fotos novas do caminhão fazendo testes lá no Alasca. No fim de semana, a Tesla inaugurou seu primeiro mega carregador para caminhões em Los Angeles. Ele ainda tem uma velocidade máxima de 750 kW disponível para todos os clientes do caminhão Tesla. E esse é o primeiro mega carregador que será aberto ao público. Eventualmente, com o conector redesenhado do caminhão da Tesla, é isso que vai permitir aquele carregamento de 1.200 kW ou 1,2 MW, mas até lá, muitas vezes a Tesla ainda está usando aquele cabo MC1 mais antigo, e é provavelmente por isso que as velocidades de carregamento ainda estão limitadas a 750 kW.
Dan Priestley afirmou que a fábrica é incrível. As equipes de manufatura mantêm alta taxa de instalação e comissionamento, com mudanças visíveis diariamente. Então, com base em comentários como esse, isso significa que um bom progresso está sendo feito, mas também provavelmente significa que não veremos realmente a produção até a segunda metade deste ano. E eu estou apenas me arriscando aqui ao dizer que não veremos nenhum tipo de produção em volume até 2027. Sobre os supercarregadores, Marco nos contou que a Tesla terá um enorme local em Yermo, Califórnia. Serão 6 fases em que a Tesla vai adicionar mais de 400 vagas V4 em um empreendimento comercial conhecido como Edge World 2. A primeira fase, que deve começar a ser construída ainda este ano, terá 72 vagas V4. Se você não sabia, o Edge World 1, por assim dizer, é uma parada de viagem e um complexo de posto de gasolina muito popular também em Yermo, Califórnia. Alguns até o apelidam de Disneylândia dos postos de gasolina. Tem banheiros limpos, vários restaurantes diferentes, sorvete caseiro, café, um monte de lanches e outras comodidades. E sim, a Tesla já tem um supercarregador lá também. E as informações são de que esse Edge World 2 vai ter coisas como Cracker Barrel, McDonald's, lojas de conveniência, mais restaurantes, drive-thrus, algumas áreas de refeição ao ar livre, vagas para Cybertrucks com trailers e assim por diante. Agora, se você não tem acompanhado, a Tesla tem aumentado discretamente o tamanho desses supercarregadores principais. Em um certo momento, Barstow era o maior local, com 120 vagas. Depois, no final do ano passado, ouvimos falar do projeto Oasis, que tinha 164 vagas e era completamente fora da rede, com 11 megawatts de energia solar e 39 megawatts de armazenamento em baterias distribuídos em 10 megapacks. Mas algumas semanas depois, soubemos sobre o local do supercarregador Fireball, que estava elevando o total lá para 288 supercarregadores V4, além de 16 megacarregadores para o caminhão semi. E adivinha só? Algumas semanas depois, ouvimos falar de outro novo recorde mundial, esse Edge World 2, que eventualmente terá mais de 400 vagas. Claramente, esses não são apenas acréscimos incrementais. Isso parece uma mudança fundamental na expansão dos supercarregadores da Tesla. E o que a Ashok disse na ligação recente? Um dos problemas que eles encontraram com a expansão do robotáxi foi que previram que iriam esbarrar em limitações de infraestrutura. Então, não posso deixar de pensar que esses enormes centros e locais de supercarregamento vão funcionar para garantir que a futura expansão dos robotáxis não seja limitada por falta de infraestrutura. Agora, é claro, eu adoraria ver algum carregamento sem fio sendo mencionado ou instalado nesses novos locais. Mas podemos esperar que pelos próximos meses, o Model Y será o principal robotáxi, que vai se conectar em um supercarregador comum. E no futuro, quando o Cybercab se tornar mais comum, eu imagino que esses locais serão adaptados com esse carregamento sem fio. Se não forem tecnicamente adaptados, só serão adicionados ao lado. Veja os dados do estado de carga em 1º de março deste ano. Portas de carregamento rápido, corrente contínua nos Estados Unidos. Os superchargers da Tesla representam 52,1% do mercado, com cerca de 36.500 portas. O que significa que sim, você pode pegar as próximas 9 maiores empresas e a categoria Outros, e a participação de mercado combinada delas ainda é menor do que a da Tesla. E claramente a Tesla não é um alvo parado, e só uma curiosidade, a Electrify America é a segunda maior com 7,8% do mercado. E em terceiro lugar temos a EVGO com 7,2%. E sim, o Edge World 2 também deve ter coberturas solares. Menciono a expansão dos robotáxis porque este local foi projetado principalmente para veículos de passageiros. No momento não há previsão de carregamento para caminhões comerciais ou carretas de 16 rodas. Então, para a rota muito popular de Los Angeles a Las Vegas e as áreas ao redor, para mim isso é claramente a Tesla preparando o terreno para a expansão dos robotáxis, onde haverá milhares de robotáxis operando nessas regiões. Houve algumas reportagens muito ruins sobre isso. Amanhã, na terça-feira, a NHTSA vai realizar um Fórum Nacional de Segurança de Veículos Autônomos que vai incluir os CEOs de empresas como Waymo, Zeux e Aurora. A NHTSA analisa ações e orientações futuras para o desenvolvimento, teste e implantação seguros de veículos autônomos no país. A sessão, que durará o dia todo, revisará o uso de assistência remota em robotáxis e como reguladores devem avaliar seu desempenho em relação a veículos dirigidos por humanos. O administrador da NHTSA afirmou na semana passada que a agência quer apoiar a inovação em veículos autônomos pelos potenciais benefícios de reduzir acidentes e ampliar a mobilidade para americanos mais velhos e pessoas com deficiência.
adotamos uma abordagem equilibrada, eliminando barreiras desnecessárias para essa tecnologia e mantendo rigorosa supervisão de segurança. Como vimos, o Congresso está agora avaliando uma lei para facilitar o lançamento de veículos autônomos sem controles humanos. E a informação é que o Waymo, Zeux e Aurora terão essas discussões em painel de alto nível com o administrador da NHTSA. A confusão ocorre porque este evento envolve duas situações distintas. A Tesla participará de uma apresentação exclusiva de veículos autônomos na Automation Plaza, que é basicamente uma área de demonstração ao ar livre. Então a Tesla vai expor alguns equipamentos e tecnologias, mas não vai participar dessas sessões estruturadas de painéis oficiais. Não sabemos se a Tesla não foi convidada para o painel ou se optou por não participar. E sobre esse ponto, houve algumas postagens dizendo que hoje, 9 de março, a NHTSA iria divulgar um relatório crítico de segurança relacionado à Tesla. Mas isso não é verdade. O que realmente está acontecendo hoje é que a Tesla tem um prazo para enviar alguns dados detalhados relacionados a acidentes. Isso faz parte de uma daquelas avaliações preliminares que foi aberta em outubro do ano passado. E até agora a Tesla já conseguiu 2 extensões nesse pedido de informações. Então, o prazo original era janeiro, mas hoje, até onde sabemos, é o dia para a Tesla entregar essas informações. Não, a NHTSA não divulgou relatório especial com grandes implicações, apenas a Tesla forneceu informações para a NHTSA. Hoje recebemos notícias de que Tesla e Samsung estão em destaque novamente graças à fábrica de rumores. Então, se esses rumores forem verdadeiros, a Tesla quer que a Samsung produza muito mais wafers IA6 do que o inicialmente previsto. Isso pode elevar o valor de um acordo já essencial para os planos da Samsung de desenvolver chips no Texas. Esse rumor pode reforçar a ideia de que investidores finalmente recebem a demanda prometida pelo projeto de chips da Samsung, há muito adiado em Taylor, Texas. E tudo o que eles dizem por enquanto é que, se o volume desse contrato for finalizado, o valor total do acordo pode muito bem superar o acordo inicial de 16,5 bilhões de dólares. O quão maior esse acordo pode ser? Não sabemos, mas é seguro dizer que Elon quer todos os chips possíveis. Se a Tesla está ganhando confiança na capacidade da Samsung na fábrica em Taylor, Texas, é natural que Elon e a Tesla queiram obter o máximo possível. E lembre-se, isso é IA, 6 nem mesmo IA, 5. Então isso provavelmente só aconteceria bem em 2028. Isso porque não esperamos que o IA 5 esteja disponível em produção até mais perto do final do ano que vem. Em uma postagem no blog, a Tesla disse que já fez mais de 500 mil instalações solares no mundo todo. Aqui está o ponto. Lá por 2019 foi quando Elon disse que o telhado solar faria cerca de 1.000 instalações por semana e, a longo prazo, faria de 10 a 20 mil instalações por semana. E mesmo se você considerar apenas 5 mil telhados solares por semana com 50 semanas de trabalho no ano, isso daria 250 mil instalações de telhado solar por ano só aí. Aí, avançando cerca de 3 anos depois desses anúncios, o telhado solar estava fazendo cerca de 20 unidades por semana, e isso de acordo com a Wood Mackenzie. Atualmente, não sabemos o que a Tesla Solar faz com o telhado solar, pois não divulgam mais esse dado separadamente. Então, para mim, até que esse item volte a aparecer nos relatórios financeiros trimestrais da Tesla, isso me mostra que essa linha de negócios não está pronta para escalar e não está pronta para ser um contribuinte relevante para os negócios da Tesla. Mais importante é que, pensando no futuro, a Tesla é hoje a única empresa no mundo onde se pode adquirir um ecossistema completo. Você pode ter painéis personalizados da Tesla, o carregador de veículos elétricos da Tesla, o veículo da Tesla e um Powerwall da Tesla para backup de bateria. E pelo que eu sei, nenhuma outra empresa pode dizer o mesmo. Rohan Paul estava dizendo que o Google gastaria 1,9 trilhão de dólares em data centers e hardware na próxima década. Ao que Elon disse, números de novato, 10 trilhões de dólares ou você nem está tentando. Elon lembrou que as patentes da Tesla são abertas. Criamos patentes para evitar trolls, não para nos proteger de concorrentes. Clay Travis disse que o Tesla autônomo substituiu o iPhone para ele como a tecnologia mais transformadora do século XXI. Acredito que o Tesla autônomo seja a maior inovação tecnológica do século XXI. A Ashok concordou e afirmou que as próximas tecnologias o deixarão ainda mais impressionante. Então, eu adoraria aprofundar nessa tecnologia que está por vir. Mas sabe para onde minha mente vai? Vai direto para o 14,3, a última grande peça do quebra-cabeça. Alcê repetiu que Elon não é cientista nem engenheiro, mas um bilionário vigarista, e Elon a corrigiu dizendo trilionário. E isso é o Elon sendo um trolionário. Respondendo ao Joe Tetmeier, Elon disse que a primeira metade do Cortex em Austin estará ativa no próximo mês.
Novamente, esse é o cérebro do Optimus. Rooney afirmou que a adaptação hedônica já ocorre. Agentes não são mais novidade, precisamos de mais aceleração, e Elon disse que muita está por vir. O motorista da Tesla compartilhou um ótimo vídeo do FSD da Tesla em condições bem difíceis. Então você pode extrapolar por si mesmo o que poderia ter acontecido se o motorista estivesse distraído por esse período de 5 a 10 segundos. E essas são as estatísticas que não temos, mas deveríamos ter. Todos os acidentes que já foram evitados pelo FSD da Tesla e que nunca serão noticiados. Hoje, a Figure divulgou um novo vídeo do seu humanoide Figure 03 rodando na Helix 2 Neural Net. E a Figure está dizendo que essa demonstração foi totalmente autônoma, com o robô se adaptando ao ambiente em tempo real. E a Helix 02 está combinando caminhada, equilíbrio e essa manipulação sem reinicializações ou qualquer teleoperação. E a Figure continua a promover essa Helix 2 como uma única rede neural que pode realizar todas essas tarefas, como caminhar, agarrar ou planejar com uma única rede neural. E eles estão dizendo que a Helix 2 pode adicionar novas habilidades, como arrumar uma sala de estar na mesma rede neural que eles demonstraram recentemente, que era limpar na cozinha. Portanto, não foi preciso desenvolver novos algoritmos nem ajustar o hardware. Se o vídeo não estiver acelerado, o que não foi indicado parece estar mais rápido que a demonstração na cozinha. Até o Elon comentou sobre isso. Ele disse, isso foi autônomo ou operado remotamente, mas a verdadeira questão para o uso doméstico é, quão generalizadas são essas habilidades? É uma coisa fazer isso em um ambiente controlado na fábrica da Figure, onde esse robô vem praticando e treinando há meses. Se você colocasse esse robô O3 em uma casa aleatória onde ele nunca esteve antes e desse instruções verbais como está fazendo agora, como ele lidaria com esse cenário? Neste momento ainda não sabemos, mas o que sabemos é que devemos receber uma demonstração do Tesla V3 Optimus em breve, espero que no próximo mês ou 2. Estou atento às mãos. Com o controle remoto, note que a figura precisa soltá-lo para transferir o controle à palma da mão. Por um lado, trocadilho intencional é impressionante, mas também provavelmente não é confiável o suficiente para manipulações mais complexas e para lidar com objetos muito importantes e ou delicados. E Sendil Polanyi disse, após 17 anos incríveis, meu último capítulo na Tesla chegou ao fim. Ele disse, a Tesla mal sobreviveu ao Natal de 2008 e tinha o estômago de cu. Comecei poucos dias depois na equipe financeira, sob constante risco de falência da Tesla. Dormi embaixo da mesa pelo menos uma vez, e não fui o único. Existem muitas empresas com funcionários talentosos, mas poucas têm o comprometimento e colaboração da equipe da Tesla. Em retrospecto, isso deveria ter sido um indicativo óbvio dos sucessos que viriam depois. E a Elon, meu sincero agradecimento por seu amor pela humanidade e por mostrar o poder de pensar sempre com base nos primeiros princípios. Quando houver abundância e o dinheiro perder o valor, essas lições serão o bem mais valioso da nossa economia. Para quem não viveu o que foi dito, lembre-se, a missão da Tesla é tão ambiciosa e complexa que qualquer narrativa sobre a empresa acaba sendo uma simplificação. Busque a verdade sobre a empresa o tempo todo e apoie-a da maneira que puder. Existem poucas missões mais nobres ou melhores formas de usar o seu tempo. Muito bem dito por Sendil, e Elon agradeceu por uma contribuição épica ao longo de muitos anos. As ações da Tesla fecharam o dia a $198,68, uma alta de 0,49%, enquanto o índice subiu 1,32%. O volume foi 12% acima da média. Espero que todos tenham um dia maravilhoso, e um enorme obrigado a todos os meus apoiadores no Patreon.